Olá, paz do Senhor. Meu nome é Eli Madeira, sou diácono e professor da Escola Dominical da Assembleia de Deus, Parque Arthur Bernardes, congregação conhecida como Haddad. Estamos aqui para estudar novamente a lição da revista da Escola Dominical, Fortalecendo a Família. Hoje a nossa lição 5, que traz um assunto maravilhoso, a missão do homem. Mas para isso vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade que Tu nos concede de junto, Senhor, com os nossos alunos e aqueles que nos assistem, Senhor, aprendermos nesta ocasião aquilo que Tu queres transmitir para nós, Senhor, como a missão do homem. Colocamos o nosso coração à disposição do Espírito Santo nesse momento, Senhor, para nos ensinar aquilo que Tu queres. Te agradecemos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, estava estudando aqui na lição, na leitura complementar, e achei algo extraordinário que geralmente é só para os professores, mas eu gostaria de compartilhar com você, que diz assim: a importância da adoração a Deus no seio da família. Merece atenção este detalhe bíblico. Elcana e sua família levantaram-se de madrugada e adoraram ao Senhor. 1 Samuel 1:19. Feliz a família que tem a hora apropriada para adorar a Deus. A adoração a Deus é importante. Como fator de progresso e vitória, tinham pela frente uma longa jornada, mas antes de iniciá-la foram à presença de Deus. Nenhuma ocupação deve ser considerada tão importante a ponto de privar-nos da oportunidade para o culto a Deus. Podemos trabalhar muito e realizar pouco, sem a bênção de Deus. Com vista a isso, diz o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada. Salmo 127, 1 e 2. Sem a bênção de Deus, é assim, a regra acertada é: reconhece-o a todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6. Nesta lição de número 5, que traz o assunto a missão do homem, e o texto áureo se encontra em Gênesis no capítulo 2, do versículo 15, que diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. A leitura em classe se encontra em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 a 19. Na devocional, o homem é criado para adorar. Todo homem traz a necessidade e o desejo, um instinto de adoração. Muitos homens não adoram a Deus, adoram a deuses, adoram a outras coisas, objetos, pessoas. Muitos adoram seus filhos, suas esposas, seu trabalho, seu carro, sua empresa, e esquecem de adorar ao único que é digno de toda honra, de toda adoração. Abençoado por Deus. O homem, ele é abençoado por Deus de todos os lados. Deus deu ao homem o presente do sol, da lua, da chuva, do oxigênio, a noite, o dia. Tudo porque Deus criou o homem e o colocou no jardim para que ele vivesse, cultivasse e tivesse tudo do bom e do melhor, e Deus ficava ali olhando a sua criação e admirando. Mas o homem não andou por esse caminho criado por Deus. Dirigido por Deus, o homem é dirigido por Deus, quer ele queira ou não. Às vezes o homem tem um sonho, tem um projeto, monta um negócio, um trabalho, e às vezes dá tudo errado. Mas ele não entende que é Deus dirigindo sua vida, porque ele sabe que aquele negócio vai distanciá-lo da sua presença, vai distanciá-lo das suas veredas, do seu caminho. É Deus cuidando, porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã. A missão de adorador.
O homem traz a missão de adorar. Mas, como já disse, ele tem de adorar outras coisas, menos a Deus. Mas o instinto do homem é de adorar. Você vê o homem hoje natural, ele adora um time de futebol, adora um ídolo de uma novela, de um filme, adora um carro, adora um projeto. Bom, o homem tem esse instinto de adoração. E no texto, na verdade prática, o homem tem uma tríplice missão: agir, relacionar e liderar. Bom, como líder, gostaria de fazer uma pergunta para você. Na aplicação pessoal, observe só, o homem, o macho da espécie humana, foi criado por Deus com um propósito específico de cuidar e proteger a vida na terra, especialmente de sua família. Viver plenamente essa missão conforme o propósito original é estar no plano de Deus. Queria te fazer uma pergunta. O homem está agindo dessa maneira? O homem tem saído da presença do foco de Deus? Por si só? Tem, né? Então vamos à lição. A missão do homem. A missão do homem e o estágio da vida do homem e o desvio da missão. Na missão do homem tem atividade, relacionamento e autoridade. No estágio da vida, infância, juventude e maturidade. O desvio da missão, missão de esposo, missão de cuidador e missão paterna. Bom, o homem foi criado por Deus segundo 3 princípios: atividade, relacionamento, autoridade, que definem a autoridade e a sua missão. A atividade do homem foi criado para agir, ser ativo, criar, empreender. Também quando Deus colocou no jardim do Éden, deu-lhe a missão de levar e guardar a terra. Ou seja, o homem foi feito para o trabalho e não para a vida na sociedade ou na atividade. É o próprio da natureza do homem agir e mover-se e fazer. A história humana está repleta de inúmeras realizações masculinas exatamente por essa necessidade intrínseca de o homem estar em movimento e ser um realizador. O fato de o homem ser imagem e semelhança de Deus, firmado como coroa de toda a criação, dá ao homem uma responsabilidade que os outros seres não têm: cuidar de toda a criação e dominar sobre a terra. Esta é uma das missões do homem, é dominar a terra. No quesito relacionamento, o homem foi criado para manter relacionamento. Gênesis 2, 17 e 18. Criado como ser social, o homem carece de interação horizontal com todos da sua espécie, mas também relacionamento vertical com Deus que o criou. O homem não seria e não será e jamais sem a presença de Deus na sua vida. O homem, ele se relaciona com os outros homens, mas quando ele chega no seu quarto, quando ele vai dormir, que ele se deita no seu leito, agora tem uma necessidade. Vem um exame de consciência, quando o homem ainda tem. Ele começa a pensar no que ele fez durante o dia. Ele começa a observar os seus caminhos, ele começa a traçar o seu caminho até o seu leito. E quando ele se lembra que fez alguma coisa de errado, a missão do homem é se chegar diante de Deus, é conversar com Deus, porque o homem vive na vertical, mas na horizontal é ele e Deus. Bem, assim o homem busca manter relacionamento, seja com seus colegas de escola, para brincadeira, seja com companheiros de serviço, com sua família e com qualquer que se tornará sua esposa, com aquela que se tornará sua esposa. Mas também precisa estabelecer relacionamento íntimo com o Criador, sem a qual a sua vida torna-se sem sentido.
O homem pode achar que ele não precisa de nada, que o seu Deus é o dinheiro, que o seu Deus é o trabalho. Apenas eles esquecem que tudo isso quem dá é Deus. Que o homem não pode acrescentar sequer um minuto na sua vida, que em tudo lhe depende de Deus. E é verdade, olha, façamos uma análise de consciência agora. O que seria da minha vida, o que seria da sua vida, da nossa vida, se não fora Deus? Diz a sua palavra que já teríamos sido tragados há muito tempo, porque o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, por mínima que seja, para destruir a nossa vida. Mas Deus sempre está ao nosso lado. Deus sempre está nos guardando para nos livrar dessas ciladas do inimigo. Tudo porque Deus ama o homem. Bem, Deus nos fez para esse relacionamento e fica muito entristecido quando o homem se torna um praticante da idolatria. É muito fácil o homem desviar-se para o caminho da idolatria. Como falei antes, o homem tende a adorar qualquer coisa, objetos, trabalho, pessoas, dinheiro, fama. Em outros países eles adoram animais, porque o homem traz dentro de si, um instinto de adoração. Então, Deus ele fica muito entristecido quando o homem toma esses caminhos da idolatria, mudando o sentido da verdadeira adoração a Ele. Mas Jesus não desiste. Jesus nunca desistiu. Deus nunca desistiu de você e jamais desistirá. Ele procura os seus filhos como um pastor procura as suas ovelhas. Mesmo quando está faltando uma dentre 100, ele larga as 99, mas vai buscar uma perdida. E a alegria por encontrar essa perdida não tem preço, não tem tamanho. Como em João 10:11, ele procura as suas ovelhas perdidas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento, que todos venham a reconhecer a verdade e a Deus como o seu todo-poderoso, como o seu dono, como o seu pai. No segundo quesito, aliás, no terceiro quesito, autoridade. O homem foi criado para exercer domínio e autoridade. Deus delegou ao homem a responsabilidade para nomear os animais no jardim e retificou as suas decisões. Quer dizer, Deus colocou o homem lá no jardim do Éden para nomear os animais e retificou. Aquilo que nome que você botar, esse ficará. E o homem é dotado de uma tão grande sabedoria que ele colocou o nome dos animais muito bem certo. Seria muito estranho se eu fosse chamar uma vaca de carneiro ou um macaco de bode. Então, quando se fala que é um macaco, para mim eu já sei o que é. Então, o homem foi dotado dessa inteligência que você não é capaz de botar um nome em um animal que não seja o nome que ele traz. Interessante isso. Se bem observarmos, quando Deus determinou ao homem que não comesse da árvore do conhecimento, a mulher ainda não havia sido criada. Observe só. É interessante isso. Quando Deus criou o homem e deu a ordem a ele que não comesse da fruto do conhecimento, a mulher ainda não havia sido criada. Mas não é por isso que ela tenha razão. Porque Deus ele faz as coisas, mesmo quando sai errado, já está no seu projeto um plano para ajeitar as coisas. Tudo por amor ao homem. Por que a mulher não foi criada? Por que a mulher não estava lá quando Deus ordenou que o homem não comesse da árvore do conhecimento? Dessa forma, a responsabilidade de instruir a mulher era do homem. Porque ao homem foi dado esta responsabilidade, que recebeu do próprio Deus. Ele recebeu a mulher do próprio Deus, então ele tinha um dever de instruir, de ensinar a mulher do que deveria fazer. Não tem registro na Bíblia que ele tenha falado para ela. Aliás, ainda não vi, mas deve ter.
E por isso Deus não aceitou da sua desculpa no momento da queda. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Foi culpa do homem que ela caiu em transgressão? A autoridade do homem, segundo os padrões divinos, não constituiu nenhuma base para autoritarismo ou tirania, e sim para uma liderança que estabeleça orientação, proteção e cuidado. Muitos lares são desfacelados porque o homem, por achar que ele é o cabeça, que ele é o dominador, ele tende a ser autoritário na sua casa, tende a viver uma tirania, porque a mulher só é do verbo conjugar, lavar, passar, cozinhar, enxaguar, e o homem chega do trabalho, se joga em um sofá, em uma cadeira e deixa tudo nas costas da mulher. A mulher trabalha desde que amanhece o dia e até as 20, meia-noite ainda está acordada, trabalhando para cá, para ali, para lá, e o homem não reconhece isso. Mas nós vamos ver dentro desta missão do homem, onde é o que o homem deve se colocar ao lado da mulher. Bem, a autoridade do homem. A autoridade que o homem tem no lar não é originada de si mesmo. Não é originada de si mesmo a autoridade que o homem tem no lar. Antes é uma autoridade que Deus lhe confiou. 1 Coríntios 4:7. O homem exercita esta autoridade com firmeza, mas, acima de tudo, esta autoridade, ela deve ser observada com amor, com firmeza, amor e sabedoria. Mas é Deus quem estabelece e a mantém. O estágio da vida do homem. Nas diversas fases da vida humana, ocorrem tanto o desenvolvimento no corpo como na formação de caráter. A infância no início da vida. Ainda criança, o homem se diferencia da mulher, basicamente pelas características sexuais. Ao longo da infância, os meninos desenvolvem habilidades específicas através de brincadeiras e jogos, as quais serão determinadas em sua vida adulta. A experiência boas e má farão parte da bagagem que ele carregará em sua vida toda. O homem passando agora pela juventude. Nessa fase, surgem as características sexuais secundárias, e graças à ação do hormônio, o corpo masculino passa por uma importante modificação. O homem começa a desenvolver massa muscular e a esse mesmo hormônios o impedem de buscá-los, a busca de aventura, impelem a busca de aventura. Excitação e autoafirmação são momentos de descobertas e decisões que irão refletir no futuro. Em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, o jovem José foi colocado em posição de teste e a fidelidade a Deus no Egito. Ele foi sujeito à tentação da esposa do seu senhor, mas se manteve fiel ao seu Deus. Queridos, algo me chamou a atenção quando eu estudava a biografia de José. E algo me chamou tão a atenção que eu quis e quero e serei espelhado sempre por esse homem de Deus. Ao passo que Sansão dava ouvidos aos seus hormônios, José se manteve com caráter, com dignidade, com personalidade, firme, olhando para Deus. Porque ele tinha uma promessa. E ele não era do tipo do homem que esquecia da promessa. Quem tem promessa tem que ter em mente a consciência de esperar.
E José sabia disso. O caráter de José é algo que me dá muita satisfação em estudar em muitos homens de Deus. Mas observe também Davi. Era um homem sem caráter, sem moral, sem conselho. Vamos ver aqui para frente. A maturidade. Aqui em geral, o homem já constitui família. Quando o homem já chega à sua maturidade, geralmente é porque ele já constituiu família. Conheço um jovem de 18 anos que era muito irresponsável. Mas quando ele começou a constituir família, ele começou a ficar responsável. Mesmo sendo jovem, aquele jovem que não era cristão, tornou-se um homem tão responsável que eu me admirava de ver a mudança de personalidade, de atitude e de caráter. Foi um homem que, mesmo sem conhecer a Deus, deu muitos exemplos para mim. Hoje ele é evangélico. Hoje ele é um homem de Deus. E a sua vida é um exemplo. O homem adquire essa maturidade, muitos ainda jovens demais, outros já bastante em idade, mas, de acordo com a lição, aqui em geral, o homem já constitui família e desempenha inúmeros papéis simultâneos: marido, pai, filho, profissional, irmão, obreiro, cidadão. É submetido com intensidade às pressões que esses papéis lhe impõem. O homem atinge a espécie da sua forma física e precisa sentir que sua vida tem um propósito. Esta é a fase da realização, os grandes empreendimentos. Salmos 8, 6 e Eclesiastes 2:9. O último estágio da vida masculina caracteriza-se pelo declínio da força física, como a perda da massa muscular e a sensível diminuição de eficiências dos sistemas corporais. Em contrapartida, algo maravilhoso, extraordinário, o homem conquista agora nessa fase da sua vida. Agora o homem ele adquiriu sabedoria, ele adquiriu a paciência, ele adquiriu visão, ele adquiriu conhecimentos, ele adquiriu aperfeiçoamento nas suas coisas. Bom, o homem agora, longe de ter um final, pode ser o começo de uma vida plena, na qual sua experiência pode ser compartilhada com os mais jovens, a fim de torná-los igualmente sábios. Agora, esse homem maduro, pai, ele tende agora a ensinar a juventude, ele tende agora a ser tido como um exemplo, um homem espelhado, como a Bíblia diz agora, é um homem que tem uma nuvem de testemunho, que é o sal da terra. Suas palavras são temperadas, as suas atitudes são pensadas. Bom, esse homem agora atingiu o ápice da sua vida, mas o homem ainda tem a missão na sua vida. Não é porque ele chegou nesse estágio da sua vida que para ele agora ele vai sentar, ele vai só dizer. Não, o homem trouxe uma missão. E vamos ver que ele falhou nesta missão. A missão de esposo. As criaturas estão cheias de textos que orientam como o homem deve agir para ser bem-sucedido como esposo. Há 4 pontos muito importantes relacionados como A, B, C e D aqui na lição. E é algo extraordinário que eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque há muitos esposos que ainda não se achou como esposo. Há muitos maridos que não têm esta responsabilidade, que não sabem como agir.
que está tendo dificuldade por questão de muitos problemas da sociedade. Mas quem sabe hoje você pode se encontrar. Quem sabe hoje você pode se achar e dizer: achei o meu lugar, como um homem que trouxe uma missão divina. A missão do esposo. As criaturas estão cheias de textos que orientam como o homem deve agir para ser bem-sucedido como esposo. O primeiro passo: amar a sua esposa. É uma receita perfeita. O que qualquer ser humano mais quer é ser aceito e amado, em especial a mulher. Em Éfesos capítulo 5, versículo 25 e Colossenses 3,18, já na parte B, gozar a vida com a mulher da sua mocidade. Provérbios 5,18. Esses textos identificam dois elementos muito importantes. O primeiro elemento. Primeiro, se refere à forma clara ao relacionamento sexual. A vida é fugaz. O trabalho é duro, mas a sua porção é a sua mulher. Ela é o seu manancial. Cuide dela, pois ela é a sua fonte. Depois de um trabalho duro, vou deixar para lá. Segundo elemento é o conselho que você permanecer ao lado da mulher. A sua mocidade é triste aconselhar pessoas em crise num segundo casamento e vê-los chegar à conclusão de que o problema todos se repetem. Bem, a solução não está na separação. Eu não sei qual problema você enfrenta na sua casa, com a sua esposa, com a sua família, mas seja ele qual for, eu te afirmo diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a separação não é o caminho. Jamais foi e jamais será o caminho para solucionar o problema. A separação não é o caminho. Não é a atitude correta a se tomar. A solução não está na separação, mas na disposição de mudar e crescer juntos. Invista todas as suas fichas nesse esforço. Quem sabe você precisa perdoar. Quem sabe você precisa calar. O que quer que você faça, a solução não é a separação. Na parte C, ser fiel a ela, a sua esposa. Em Malaquias 2,14 e Hebreus 13,4. E Provérbios 5,15. A infidelidade é devastadora e nunca vale a pena. Guarde o tesouro da fidelidade com todas as suas forças. Se houver falha, o perdão e a reconciliação são o caminho a seguir. Irmão, a fidelidade no relacionamento ou em qualquer negócio, a infidelidade é algo devastador. É algo que você deve fugir dessa infidelidade. Mas é muito fácil ser infiel do que fiel. Na parte D, viver a vida comum no lar com discernimento. Temos que ter discernimento em tudo, para tudo e com tudo. Porque a vida não é fácil. A vida não está... Ninguém compra um pouquinho de felicidade aqui ou ali. Você compra momentos de prazer. Mas a felicidade, para muitos em um relacionamento, ainda não descobriram o que é felicidade no relacionamento. Muitos acham que a felicidade é você ter alguém bonito ou bonita, alguém que se veste bem, que fala bem, que você sai por aqui, curte ali, algo em um restaurante, um cinema, numa praia, imagina que isso é felicidade. É um pouco importante isso, mas não é a felicidade. A felicidade está no respeito, no amar, no cotidiano, no viver lado a lado, no ajudar um ao outro, na responsabilidade, na criação, em tudo estar juntos.
Isto é felicidade, é respeito, é dignidade, é moralizar as coisas, é viver lado a lado, amando a sua esposa como tua própria carne, porque assim é que Deus diz. Bem, viver a vida comum no lar com discernimento. Um casal vai ter que lidar com muitas diferenças, que geralmente vão sendo solucionadas com o tempo. O tempo no relacionamento é o melhor remédio, é o melhor caminho, é a melhor solução, é a melhor atitude ao homem esperar. Exceto as diferenças de sexo. Ou seja, a forma masculina e feminina de ver o mundo, Deus nos fez com fiação diferente. Isso demanda discernimentos. Para o homem, por exemplo, uma expressão desejável de amor é o sexo, de boa refeição. Já para a mulher, geralmente é o diálogo e o ter cuidados e mimos do marido. Perceberam isso? O homem tem uma maneira de pensar diferente da mulher. Mas agora, por ele ser o cabeça, por ele ter responsabilidade, ele tende, só porque eu penso diferente, tem que ser essa é a verdade. Não, a mulher é sensível. Ela também pensa e ela tem inteligência, capacidade que muitas das vezes superam o homem. Então, por causa disso, que Deus está no controle do que é a responsabilidade, o compromisso e o dever do homem. Deus está no controle disso. Porque se ele deixa no controle do homem, o homem só pensaria em sexo, em bebida, em boa refeição. E a mulher, coitada, sendo o sexo mais frágil, ela só quer amor, atenção, mimos, carinhos, conversas. E isso é de muita valia no relacionamento. A missão de cuidador. Deus estabelece ao homem no jardim do Éden uma função diferenciada. Como dominador das coisas na terra, ele deveria manter a ordem estabelecida pelo Criador, cuidando do jardim e de todos os aspectos. Como morador da terra, ele deveria cuidar do meio ambiente, manter a ordem social, ensinar às gerações futuras aquilo que de mais importa, Deus lhe responsabilizou para cuidar. Para tanto, ele deveria exercer domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes peixes, animais de toda a terra. Cuidado e perseverança da espécie. Gênesis 1:26. O atual estado do planeta Terra, como o aumento da poluição de rios e mares, com a crescente poluição e o ar e o aumento gradativo da sua temperatura média, com o crescimento e desenvolvimento da cidade e a falta de saneamento básico para cerca da metade da população mundial, demonstra com fartos dados estatísticos o homem quanto tem sido descuidado de sua função primordial, que é ser cuidador e guardador daquilo que Deus o comissionou. Por causa do descuido do homem, a poluição nos rios, a falta de saneamento, enfim, a degradação moral dos meios ambientes, tudo pelo descuido do homem. Então, meu irmão, o homem falhando na sua missão, a missão paterna. Na missão do homem como pai, também houve um desvio no propósito de Deus. Veja o caso de Eli, que passou a ser conivente com as práticas pecaminosas de seus filhos, mesmo no lugar santo, 1 Samuel 2:27. Há também no caso do rei Davi, considerado o maior rei de toda Israel. Ele não foi um bom modelo de pai. O que se observa pela história tortuosa de muitos de seus filhos. 1 Samuel 13, 14, 28 e 32. Ser pai não implica apenas a paternidade biológica, mas demanda também sentimentos e atitudes de adoção,
que decorre no amor genuíno pelos filhos, implicando em tarefas relacionadas nos cuidados físicos, educacionais e espirituais dos menores. O homem geralmente faz com que a criança desenvolva alguns aspectos necessários para toda a vida, como um senso de limite interno e independência de suspensão dos desafios. A figura do pai ainda é importante na hora de exemplificar condutas. Muitas das vezes, os pais, eles não entendem que hoje a globalização, que hoje a televisão, a internet está levando seus filhos a amadurecerem muito rápido. Está levando seus filhos a um caos na vida futura. Por causa da internet, do conhecimento, da televisão, muitos deixaram a maneira de viver corretamente, de ler a Bíblia. Hoje é possível uma criança passar, um jovem, um adolescente, até mesmo um adulto, passar horas e horas e horas a fio e quem sabe o dia inteiro com o celular na mão e esquece de que Deus é o centro de todas as coisas. Esquece de que Deus, Ele é o centro da nossa vida. E por causa disso, a vida dessa pessoa é cada vez mais distanciar-se de Deus. A palavra de Deus, ela nos chama a atenção hoje para nos acordar. Porque o conhecimento das coisas erradas toma o lugar daquilo que é correto. E um pai que é cristão, que tem uma família cristã, tem muita chance de ter uma vida bem-sucedida na presença de Deus e, quem sabe, ainda com muita dificuldade de morar no céu. Por quê? Não é fácil ir para o céu. Existem muitas coisas que separam o homem de Deus hoje. Mesmo cristãos que acham que estão certos, mas estão errados. Mas de acordo com a palavra de Deus, que nos chama a atenção para tudo, é um aspecto que nos chama a atenção hoje, que Deus está chamando. Deus não desiste dos seus. Deus vai buscar a sua ovelha perdida. Deus busca seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Hoje é esse dia. Meu irmão, tome uma atitude hoje. Minha irmã, tome uma atitude hoje diante de Deus. Posicione diante de Deus. Não perca sua família. Bata o pé, mas não entregue sua família ao descaso. Não entregue na mão do inimigo. Não entregue na mão dos seus filhos. Não entregue a sua vida ao léu, porque acha que você não tem mais felicidade. Você tem. Se existe um aspecto na tua vida que ainda está triste, é porque a sua vida total e absoluta não está na mão de Deus. É isso que eu queria dizer para você. Te agradeço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos que ouvirem, que escutarem esta mensagem, meu Deus, que tu trabalhe grandemente na vida destas pessoas, quem sabe trazendo para o teu reino novamente. A paz do Senhor.